irmãos, a paz do Senhor. A palavra devocional de hoje se encontra em Josué 1:9, que nos diz assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, nesta passagem está falando do início de toda a obra de Josué, de todo o reinado de Josué, e o grande desafio que ele passa no início dessa caminhada. O grande líder, Moisés, estava morto. Josué tinha acompanhado grandes feitos de Deus por meio da vida de Moisés. Só que agora o cajado estava na mão de Josué. Período difícil, Josué novo, com um grande desafio de liderar um povo, substituir um grande líder que era Moisés, e sabemos com certeza que em momentos assim, nós nos incomodamos, o nosso coração fica inquieto, surgem em nós alguns conflitos internos, surgem em nós dúvidas, mas é interessante que Deus, para encorajar Josué, lhe dá uma palavra, na verdade uma ordem, e começa dizendo: não te mandei eu. É interessante que quando Deus diz isso a Josué, Deus estava dando a Josué uma palavra de ânimo, falando a Josué: Josué, siga adiante, não pare. E muitas vezes na vida o nosso desafio é seguir adiante, porque surgem situações difíceis, surgem situações de rupturas, surgem situações de mudanças, e isso muitas vezes em nós nos deixa preocupados, nos deixa ansiosos, há uma incerteza nos nossos corações. Mas da mesma forma que Deus falou a Josué, Deus está falando para você hoje: não para, siga adiante. E por que Deus nos pede para que sigamos adiante? E aí ele responde por meio de 3 frases que ele diz a Josué. E a primeira frase é a seguinte: não fique desanimado. Por que Deus fala para Josué não ficar desanimado? Porque sempre para nós, seres humanos, um grande desafio geralmente é causa de nossa desmotivação. Veja que muitas vezes quando nós desistimos das coisas, são coisas novas, são coisas desafiadoras. E aí quando a gente olha, há uma indisposição em nós de seguirmos adiante e falar: olha, é melhor abrir mão. Mas Deus hoje está dizendo para você: não abra mão. Não abra mão porque eu sou contigo. Então você não precisa desanimar. Você não precisa parar. E aí tem alguns segredinhos, se assim podemos dizer, para enfrentarmos essa situação. Primeiro, aprenda a não olhar a situação. Muitas vezes quando o nosso olhar está na situação, nós nos desanimamos. Volte seu foco para Deus. Ele é quem te anima, Ele é quem te dá força. Segundo segredinho, não desanime diante de um novo desafio. Porque muitas vezes acontece isso. Diante do novo desafio, a nossa tendência é retroceder. E por que retroceder? Porque o desafio para nós é algo novo e que gera um certo temor no nosso coração. Segredinho para não nos desanimarmos. Entenda que a nossa mente, ela se baseia na recompensa. Então, se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Automaticamente, quando nós pensamos nisso, a gente sempre pensa no benefício final. E muitas vezes, em alguns desafios, a gente não consegue enxergar o desafio final. Então, é nessa hora que Deus tem que te dar força para lutar até contra os seus pensamentos pessoais, contra a sua mente, e tendo a certeza que o Senhor é quem nos está pedindo para seguirmos adiante e não desanimarmos. Segunda frase que Deus fala a Josué: não tenha medo. E aí quando nós falamos em medo, nós temos que entender 2 realidades. Uma, em nós, seres humanos, existe um medo natural, e esse medo natural é Deus que coloca em nós, porque gera em nós prudência. Eu sempre gosto de dizer que o medo natural para nós é a luz amarela do farol de trânsito. É aquele que fala assim: atenção.
Então esse medo que naturalmente nós temos, isso é dado por Deus, para gerar em nós prudência, para gerar em nós vigilância. Mas existe um outro tipo de medo, um medo que surge, que nos faz parar. E quando Deus está falando a Josué, Deus está falando exatamente sobre isso. Josué, não tenha medo. Mas não tenha o medo que vai te fazer parar, não tenha o medo que vai fazer desistir, não tenha o medo que vai fazer com que você, ao invés de liderar o povo, você vai se acovardar. E Deus está dizendo isso para você hoje. Não pare, não tenha medo. Eu sei que na vida aparecem grandes desafios diante de nós. E é nessa hora que Deus nos diz, não tenha medo. E por que Deus fala para nós não termos medo? Porque Ele está conosco. Porque Ele não nos desampara. Porque certamente o agir dEle nos alcançará. E seremos abençoados pelo Senhor. Mas há uma terceira frase que Deus diz a Josué, que é a seguinte: eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. E quando Deus diz isso a Josué, Deus está dizendo, em outras palavras, a Josué: Josué, você não está sozinho. E hoje Deus está dizendo a você: você não está só. Independente da situação que você esteja enfrentando hoje, independente dos desafios que você tem diante de você hoje, independente das dúvidas que há no seu coração hoje, Deus está dizendo para você: você não está só. Deus é contigo, por onde quer que você for. Entenda que a companhia do Senhor conosco, ela é permanente. Deus não nos desampara. O Senhor nos guarda em toda a nossa caminhada. Então, por isso Deus te diz: permaneça firme, siga adiante, não abra mão daquilo que Deus tem dado a você e tem colocado diante de você e tem colocado também nas tuas mãos. Então, olha, saiba de uma coisa: o Senhor tem te acompanhado, da mesma forma que acompanhou no passado e da mesma forma que te acompanhará no futuro. Então, creia que por mais que difícil que esteja a situação, o Senhor é contigo, por onde quer que você for. Então siga em frente, não desista, e guarde no seu coração essas 3 frases que Deus diz a Josué: não fique desanimado, não tenha medo, eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade de hoje para convocar você, membro e congregado da Igreja Batista Missionária Monte Hermon, para amanhã, domingo, para que possamos juntos tirarmos um dia de jejum e oração em favor da nação brasileira, para que Deus possa intervir em todo este quadro de pandemia, para que Deus esteja nos abençoando, a nossa igreja, Igreja Batista Missionária Monte Hermon e todas as suas congregações, para que Deus esteja abençoando a cidade do Cabo, o bairro de Ponte dos Carvalhos, a nação brasileira, que o Senhor esteja nos guardando e nos livrando de todo mal. Então eu gostaria também de, no dia de hoje, convocar toda a igreja para amanhã juntos estarmos tirando um período para estarmos em jejum e oração em prol da igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor não nos desampara, Pai. E porque sabemos que o Senhor nos anima, porque sabemos que o Senhor tira de nós todo medo, sabendo que o Senhor nos fortalece, que o Senhor é conosco em todos os instantes, Pai. Eu quero abençoar, meu Deus, todo membro e congregado da Igreja Batista Missionária Monte Hermon, da sede de suas congregações, pedindo, Senhor, a tua bênção sobre nós, ó Pai, que a tua boa mão permaneça estendida sobre nós, ó Deus, nos abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda-nos, Pai, neste dia, guarde cada um dos teus filhos e filhas, aonde estiverem, Senhor, nos livrando, Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Nos dê, Pai, um dia abençoado na tua presença, Pai. Ó Senhor, e que seja um dia, Pai, em que possamos permanecer contigo, permanecer na tua presença. Ó Deus, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus nos abençoe.